Boa tarde a todas, a todos. Eu sou Zezinho, hoje diretor da Funalfa. Estou aqui acompanhado por vários colegas, Fernanda Kruzik, Giane, Giovana, Larissa, Thaís, Tamires, Letícia, Luiz Fernando e o Gama. Então, bastante gente da Funalfa. Agradecer a presença dos demais representantes da sociedade civil. Essas reuniões estão surgindo para que a gente mais ouça mesmo vocês e a realidade ou as realidades que vocês podem trazer para a gente. Ela tem um foco bastante específico no inciso 2. Eu vou ler uns trechinhos muito rapidamente, tanto da lei Aldir Blanc quanto da regulamentação que foi publicada nessa terça-feira. Alguns e algumas já escutaram algumas vezes eu falar isso ao longo dessa semana. Me desculpem a repetição, mas é importante para quem está participando pela primeira vez agora, está ouvindo também sobre isso. Queria deixar vocês muito livres para participarem, liguem os microfones quando quiserem, interrompam a fala, podem utilizar o chat também, caso que não queiram interromper, queiram apenas registrar uma opinião, uma pergunta, solicitar uma fala. Também tem aqui o coisinho do aplicativo, que é o levantar a mão. Vocês fiquem à vontade também, é outra forma. A Tamires hoje está como anfitriã aqui da sala, então ela vai me ajudar na ordenação das falas, caso seja necessário. Acredito que hoje vai ser muito tranquilo mesmo, da gente se organizar para que todos possam opinar. E aí, como eu estava dizendo, a intenção é que a gente ouça mais do que fale, embora eu fale muito normalmente. Eu vou fazer essa introdução, depois vou abrir a fala para vocês, e se vocês não falarem por vontade própria, a gente vai estimular essas falas, vai fazer algumas perguntas, pedir para que vocês se coloquem um pouquinho para a gente, já que a intenção é exatamente conhecermos realidades que possam auxiliar a gente na elaboração da nossa regulamentação municipal de utilização dos recursos da Lei Aldir Blanc. Então, a gente pode tirar algumas dúvidas também, mas, a princípio, a ideia é essa: ouvir, e aí depois isso vira mais uma conversa mesmo, com um bate-pronto. A gente está gravando todas essas reuniões, tá? Importante dizer, e elas serão publicadas no YouTube da Funalfa. Também é uma forma de vocês ajudarem a gente a divulgar para os seus pares, que eles possam assistir especificamente essa reunião, que a gente vai tratar. Deixa eu conferir aqui o nome exato do tema da reunião de hoje. Um segundo, por favor. Porque são vários títulos. Carnaval, Folia de Reis, festas regionais e espaços de povos e comunidades tradicionais. Essa é a temática da reunião de hoje. Mas tudo que está sendo discutido nas outras reuniões do Cultura Conecta e também o que será discutido hoje à noite, na última reunião às 19 horas, tem validade para todos, porque de alguma maneira todos nos assemelhamos na cultura e temos as nossas particularidades. Por conta das particularidades que fizemos essas divisões de 5 reuniões distintas e não apenas uma, também com esse intuito de ouvi-los mais. Bom, chega dessa introdução, eu vou compartilhar minha tela com vocês um pouquinho para poder mostrar esses pequenos trechos dos 2 documentos que temos hoje relacionados à Lei Aldir Blanc. Esta aqui é a lei propriamente dita, foi publicada no dia 29 de junho. Vocês conseguem ver minha tela, gente? Dá um joinha para mim. Sim? Ok. Eu vou ler só o que está de amarelinho, tá bem? Depois a gente pode mandar para vocês o link aí para download, quem ainda não teve acesso, que é importante que leia completo, tanto a lei quanto o decreto. Vamos lá, artigo 2º. A União entregará aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios, em parcela única, no exercício de 2020, o valor de 3 bilhões de reais para aplicação pelos poderes executivos locais em ações emergenciais de apoio ao setor cultural por meio de. Então, vamos lá, são 3 bilhões. Destes, 1,5 bilhão será dividido pelos estados, 1,5 bilhão pelos municípios. Cabe ao estado de Minas Gerais são 135 milhões, arredondando,
e o que cabe a Juiz de Fora, também arredondando, são 3,5 milhões de reais. Bom, são 3 as formas, então, de utilização desse recurso. A primeira, renda emergencial mensal aos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. A regulamentação federal, que foi publicada terça-feira, decidiu, afirmou, confirmou, o que já era esperado, que os estados é que se responsabilizarão pelos indivíduos trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Então, o Departamento de Acesso à Cultura, hoje está aqui representado em peso, pode ajudar caso seja dúvida de algum de vocês, apesar de a gente ter um foco hoje para a reunião do inciso 2 apenas, estamos dispostos aqui para poder ajudar. Fizemos já algumas ações, estamos entrando em contato com alguns agentes culturais da cidade para poder ajudá-los no cadastro estadual que já está aberto. Então, fica aí essa dica, essa informação. Precisando, o Departamento de Acesso está absolutamente disponível para ajudá-los. Inciso 2, então, que é exatamente o tema desta reunião. Um subsídio mensal para manutenção de espaços artísticos e culturais, microempresas e pequenas empresas culturais, cooperativas, instituições e organizações culturais comunitárias que tiveram suas atividades interrompidas por força das medidas de isolamento social. E o inciso 3, que hoje também podemos pincelar, mas não é o tema da reunião, editais, chamadas públicas, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural e outros instrumentos destinados à manutenção de agentes, de espaços, de iniciativas, de cursos, de produções, de desenvolvimento de atividades de economia criativa e de economia solidária, de produções audiovisuais, de manifestações culturais, bem como a realização de atividades artísticas e culturais que possam ser transmitidas pela internet ou disponibilizadas por meio de redes sociais e outras plataformas digitais. Já vou dar um pulão aqui, sem ler, um bom trecho, para ir para o artigo 7º, que volta a tratar do inciso 2. O subsídio mensal previsto no inciso 2 terá valor mínimo de R$ 3.000 e máximo de R$ 10.000, de acordo com critérios estabelecidos pelo gestor local, no caso, a FUNALFA. Então, quem for receber recursos neste inciso, a gente vai definir juntos. Essa é uma das temáticas possíveis para essa reunião, vocês podem opinar sobre isso, 3.000 a 10.000 reais, se a gente cria um valor mínimo único, se a gente cria valores diferenciados, quais políticas, quais regulamentos, quais regras podemos nos basear para poder definir esse tipo de subdivisão, se esse subsídio ele é mensal, a gente vai, por quantos meses a gente poderia aplicar, são opiniões que gostaríamos de ouvir da boca de vocês também. Parágrafo 1º. Para um jus ao benefício, os espaços culturais e artísticos, microempresas e pequenas empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas, instituições culturais, com atividades interrompidas, importante salientar, com atividades interrompidas, que devem comprovar a sua inscrição e respectiva homologação em pelo menos um dos seguintes cadastros. Como é o município quem vai gerir esse inciso 2, eu marquei aqui o segundo, que é os cadastros municipais de cultura, e o 8º, outros cadastros referentes a atividades culturais existentes na unidade da federação. A gente vai lançar, na semana que vem, um cadastro específico para essas coletividades. Eu estou usando essa palavra o tempo inteiro, tá? Coletividades, porque são muitos tipos de coletivos, de espaços, de organizações, de instituições, cooperativas. Então, estou resumindo isso em coletividades, é aquilo que não é de um indivíduo apenas. Artigo 8º. Compreendem-se como espaços culturais todos aqueles, e aí é repetido, organizados e mantidos por pessoas, então não fala de ser pessoa jurídica, está aberto nesse momento pela regulamentação que não tenha a obrigatoriedade de apresentar um CNPJ, embora ter um CNPJ também não seja um problema. Pessoas, organizações da sociedade civil, empresas culturais, organizações culturais comunitárias, cooperativas com finalidade cultural e instituições culturais com ou sem fins lucrativos que sejam dedicados a realizar atividades artísticas e culturais, tais como, e aí a gente tem aqui uma série de 25 incisos, não vou ler todos eles. A reunião de hoje foi baseada nestes incisos exatamente. Os títulos que nós tiramos
saíram daqui. E o 25º, além de, se não bastassem aqueles 24, fala que também podem ser outros espaços e atividades artísticas e culturais validados nos cadastros. Então, não precisa se preocupar exatamente em estar escrito aqui, desde que seja aceito, né, nós entendamos como atividades ou espaços artísticos e culturais, vai ser validado pelos cadastros. Sobre a lei, era isso que eu tinha para ler. E agora vamos falar do decreto, que foi publicado na madrugada de segunda para terça-feira, então a data de 17 de agosto. Eu já vou falar aqui o inciso 1, é aquilo que responsabiliza os estados pelo inciso 1. O inciso 2 aqui é o que responsabiliza os municípios e o Distrito Federal pelo inciso 2. E o inciso 3 fala que tanto estados quanto municípios poderão fazer aquela outra categoria, que são os editais, premiações e afins. Não vou precisar ler completo, não, todas as informações. E aí vamos pular para o capítulo 3, que traz mais umas informações novas e importantes. Capítulo 3 do subsídio mensal. Parágrafo 1º. As entidades de que trata o inciso 2 deverão apresentar autodeclaração da qual constarão informações sobre a interrupção de suas atividades e indicação dos cadastros em que estiverem inscritas, acompanhados da sua homologação, quando for o caso. Então, são vocês responsáveis pelas coletividades específicas que irão apresentar para a gente, além do cadastro, apresentarão uma solicitação de auxílio. Nessa solicitação, um dos documentos obrigatoriamente apresentados é uma autodeclaração que vocês vão estar mostrando que houve alguma interrupção nas atividades realizadas e que isso justifica o investimento do dinheiro público nessa coletividade. O parágrafo 3º, o subsídio mensal previsto no inciso 2 somente será concedido para a gestão responsável pelo espaço cultural, vedado o recebimento cumulativo, mesmo que o beneficiário esteja inscrito em mais de um cadastro ou seja responsável por mais de um espaço cultural. Vou dar um exemplo de um agente cultural que participou de reuniões conosco, que ele é presidente tanto de uma associação quanto de uma agremiação de escola de samba. E aí, como no papel ele é o presidente, não tem jeito, ele vai ter que escolher uma das duas para pleitear, já que não pode a mesma pessoa representar duas e ser beneficiada pelo subsídio mensal do inciso 2. Parágrafo 4º. Após a retomada das atividades, as entidades de que trata o inciso 2 ficam obrigadas a garantir, como contrapartida, a realização de atividades destinadas prioritariamente, e é importante salientar essa palavra prioritariamente, aos alunos de escolas públicas ou de atividades em espaços públicos da sua comunidade, de forma gratuita, em intervalos regulares, em cooperação e planejamento definido com o ente federativo responsável pela gestão pública cultural do local. Então, vocês vão apresentar uma proposta de contrapartida, que pode ser em escolas públicas e espaços públicos, gratuito, claro, mas não necessariamente tem que ser em escolas e espaços, porque pode ser que a atividade que você desenvolve não tenha exatamente uma relação possível de acontecer numa escola e num espaço. Então, poderemos aceitar outras formas de contrapartida. Parágrafo 5º. Para fim de atendimento ao disposto no artigo 9º da lei, os beneficiários apresentarão ao responsável pela distribuição, no caso a FUNALFA, juntamente à sua solicitação, uma proposta de atividade de contrapartida em bens ou serviços economicamente mensuráveis. Então, essa contrapartida a gente vai ter que entender uma forma. Hoje participamos de uma reunião com o TCE, o Tribunal de Contas do Estado, que ele falava, por exemplo, assim, um circo vai oferecer uma apresentação, e aí tem lá 100 cadeiras, 100 assentos, custa R$10, então vai dar para mensurar que essa apresentação tem um custo, ou quanto custaria, talvez, ao município. Zé, Oi, era TCU, tá? TCU, desculpa, foi do União, isso. A gente estava falando do TCE mais cedo. Então é possível mensurar 100 cadeiras vezes R$10 dá R$1.000, eu vou dar 3 apresentações. Então são R$3.000 que eu estou dando de contrapartida. Não estamos falando aqui que existe um teto, um piso, nada disso. Somente, como está escrito na regulamentação, tem que ser economicamente mensurável essa atividade de contrapartida. Parágrafo 7º.
fica vedada a concessão do subsídio a espaços criados pela administração pública de qualquer esfera ou vinculados a ela, bem como a espaços culturais vinculados a fundações, institutos ou instituições criados ou mantidos por grupos de empresas, a teatros e casas de espetáculos de diversões, com financiamento exclusivo de grupos empresariais e espaços geridos pelos serviços sociais do Sistema S. Então, o que isso quer dizer, basicamente? Muita coisa pode mudar das minhas palavras aqui. Eu vou pedir desculpa, porque como a regulamentação está um tanto truncada ainda, hoje foi falado de ter que esperar uma instrução normativa agora do governo federal. Então, pode ser que algo ainda se ajuste. Isso aqui é uma leitura nossa, ainda, infelizmente, superficial. A gente está se aprofundando a cada dia, discutindo mais, mas não tenho tanta certeza disso tudo, porque podem haver alguns entendimentos possíveis. Mas vamos lá. O SESC, Juiz de Fora, então, não poderia entrar solicitando um auxílio para o Teatro Clara Nunes. O Teatro Solar, eu acredito que também não pode entrar, já que ele é gerido pelo Grupo Solar, até onde eu sei. Talvez tenha tido alguma desvinculação nos últimos anos, mas até onde eu sei, ele é gerido pelo Grupo Solar, então encaixaria aqui, mantido por grupos de empresas. E ainda está passando pelo nosso radar, por exemplo, e aí, né, não acho isso nada positivo, mas a Associação de Belas Artes Antônio Parreiras, importantíssima na história das artes visuais da cidade, hoje é sediada num espaço público vinculado à administração. Talvez isso possa gerar algum tipo de impedimento para a associação, pelo menos no que se refere ao inciso 2. Talvez a gente possa criar algo no inciso 3 que não há esse tipo de impedimento. Não estou falando que não pode, mas é a leitura simples do que está escrito aqui. Artigo 7º. O beneficiário do subsídio mensal previsto no inciso 2 apresentará prestação de contas referente ao uso do benefício à Funalfa, conforme o caso, no prazo de 120 dias após o recebimento da última parcela do subsídio. Então, vamos supor que a gente decida que serão 4 parcelas, referente a 4 meses. Após o recebimento da 4ª parcela, vocês terão 120 dias para prestar contas, mostrando como utilizaram estes recursos. A prestação de contas de que trata esse artigo deverá comprovar que o subsídio foi utilizado para gastos relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário. Essa palavra manutenção, ela é um tanto ampla, principalmente dentro do setor cultural. Eu vou ler o parágrafo 2º, que já é a última coisa que eu leio aqui, e a gente começa a debater sobre isso e abre para as falas de vocês. Parágrafo 2º. Os gastos relativos à manutenção da atividade cultural do beneficiário poderão incluir despesas realizadas com internet, transporte, aluguel, telefone, consumo de água e luz, e o 6º, outras despesas relativas à manutenção da atividade cultural do beneficiário. Eu já vou aqui interromper o compartilhamento, mandar para vocês aqui no chat o que estava escrito ali, porque eu quero falar mais um pouquinho disso e aí a gente inicia o papo mesmo. Aqui ainda há uma dificuldade de entendimento, né, do que é manutenção. A gente normalmente usa, por exemplo, o serviço de limpeza como ligado à palavra manutenção, né? É dar manutenção a um espaço, deixá-lo limpo. É dar manutenção a um espaço, pintar suas paredes. É dar manutenção ao espaço, talvez mandar um equipamento para manutenção. Então, só que todos esses exemplos que eu disse agora, eles fogem um tantinho do campo semântico desses incisos de 1 a 5 aqui, que não envolve especificamente pessoas físicas, né? O pagamento de equipe. Então, a pessoa que é o contador, a contadora da sua, do seu espaço, você paga essa pessoa pela manutenção do seu CNPJ, por exemplo. Não está previsto aqui, embora isso não seja um impedimento. Não há uma certeza absoluta disso, e por isso a tal da instrução normativa talvez vai se fazer capital para que a gente tome as decisões finais
da aplicação da Lei Aldir Blanc. Pode ser que ter um técnico de luz no meu teatro seja o mínimo de manutenção que eu preciso para isso. Pode ser que o gerente do meu espaço seja absolutamente necessário para a sua manutenção. Então, a gente tem aqui uma grande interrogação, principalmente em cima desse último inciso aqui, que não combina com os incisos de 1 a 5. Não há uma vedação, mas não há uma abertura também explícita, como está no inciso de 1 a 5. E eu entendo que isso é proposital de quem redigiu essa normativa. Então, algo importante a se debater. É isso que eu tinha para dizer de introdução. Pessoal da FUNAL, Futamida e Giovana, se quiserem complementar algo já do que foi dito, senão a gente abre para vocês. Não sei se alguém já pediu a fala também, senão a gente pede para vocês falarem. Mas por hora eu não tenho nada a complementar, não. Vamos ver o que aparece. E também ainda não teve ninguém pedindo a fala. Vamos lá, gente? Vamos animar. Gente, a gente está aqui, desculpa, eu e a Lu estamos aqui tentando acompanhar. A gente teve uma dúvida. Existe ou vai existir algum modelo da autodeclaração? Vai sim, na realidade, Ronan, a própria regulamentação já trouxe um exemplo, mas para o inciso 1, que eu acho que a gente muito provavelmente deve copiar no mesmo sentido para o 2. Mas aí isso já vai ser inserido, assim como veio na resolução federal, a gente vai colocar na nossa municipal como anexo. Obrigado. Beleza? Pedindo a palavra. Pode falar? Claro, fica à vontade. Senhor Zarias, agora foi, é porque o senhor estava sem áudio. Agora que a gente começou a ouvir. O Movimento Negro Unificado do Instituto Feijão do Ogum. Esse ano nós vamos fazer o 17º Feijão do Ogum. E, de acordo com a situação que a gente está vivendo, nós não vamos fazer presencial, vamos fazer online, né? Mas tem algumas ações aí que nós gostaríamos de saber como que a gente pode estar encaixado nisso. Primeiro, né, vai ter que ter uma estrutura na internet que vamos estar discutindo com o Brasil inteiro, né? São vários estados que vão estar participando, comunidades quilombola. E uma das coisas que a gente sempre fez no Feijão do Ogum é estar distribuindo alimento para as pessoas. Esse ano, nós vamos estar distribuindo material didático para criança de 0 a 12 anos, né? E, assim, com essa pandemia, a gente acabou que não vai ter essa estrutura que a gente sempre teve, que foi sempre pegar doações de instituições, e dessa vez nós não vamos conseguir fazer isso. A data da realização do Feijão do Ogum vai ser do dia 29 de outubro ao dia 1º de novembro, onde nós vamos fazer vários debates e atividades culturais. Então, eu queria saber como que nós encaixamos nisso aí, como que a gente tem como obter algum recurso para a viabilização desse evento. Vamos juntar mais algumas? Pode ser, Zé? Senhor Zarias, a gente vai juntar mais algumas falas e aí depois a gente volta respondendo tudo, porque pode ser que tenha algumas coisas em comum, beleza? Mais alguém gostaria de falar, gente? A gente queria essa reunião, ela vem um pouco também para entender como são feitos esses gastos, né? A que eles são relativos.
Então, a gente queria que vocês passassem um pouco disso pra gente. Lógico que a gente não vai falar de valores aqui, isso não é necessário, mas que vocês passem assim, o meu gasto é com aluguel, como o seu Azarias falou, a questão das cestas básicas. Então, que vocês tragam um pouco disso pra gente, para que a gente saiba, para que a gente entenda o que a gente precisa aplicar. Cláudia. Eu vou explicar para vocês, então, como que é a dinâmica do Macauã, e que eu acho que é uma dinâmica muito parecida com outros grupos. Muito embora eu estou desconfiada que eu estou na reunião errada. Eu acho que eu tinha que ter vindo na de grupos ontem, mas ontem era o dia da reunião do Macauã, tá? Então, me perdoe aí se eu estou dando pitaco na hora errada, mas, enquanto representante da cultura popular, eu achava que eu tinha que estar nessa aqui, tá? Não, tudo certo. Bom, então tá. Mas é o seguinte, o Macauã, ele faz eventos ao longo do ano, e nesses eventos a gente vai arrecadando o dinheiro que a gente precisa para as despesas das apresentações que o grupo faz, né? Principalmente a apresentação no final do ano, que é o nosso espetáculo em teatro. Então, é com esse dinheiro dos eventos que a gente arrecada, né? Vez ou outra acontece uma apresentação com cachê, mas isso é muito raro. A gente se apresenta gratuitamente na maioria dos lugares que a gente vai, públicos, né? Então, assim, a gente vai juntando dinheiro e para fazer as nossas roupas, né? Para fazer cenário, para alugar o espaço da apresentação, para pagar os profissionais que têm as competências técnicas que a gente não tem dentro do grupo, né? Então, esse ano, o que aconteceu com a gente? A gente até agora não pôde realizar nenhuma dessas atividades e nem vai poder tão cedo, né? Porque todas elas são aglomeração em último grau, né? Mas a gente tem medo de não fazer nada e o grupo se esvaindo. E eu acho que, no caso do Macauã, esse risco ainda é menor do que das manifestações mais genuínas, populares, que a gente nem tem tanto conhecimento assim, que não chegam até a gente, essas coisas de bairro, né? Por exemplo, esse ano teve uma festa aqui de São Pedro que já foi virtual. Eu não tive condição de acompanhar, foi um período que eu tive alguns problemas e tal. Eu não sei como foi isso, né? O pessoal da festa alemã também está criando a sua alternativa virtual, né? Mas eu não sei como isso está funcionando. De qualquer maneira, todos esses movimentos, eles precisam de uma retroalimentação, né? De ter alguma forma de mantê-los vivos, né? E eu não sei se é o momento agora, mas para eu não ocupar a fala de novo, eu vou dar uma dica, dar uma recomendação, uma sugestão para todo mundo, porque eu também estou engajada em outras demandas, né? Eu também estou na área de educação e, especialmente, educação infantil, que é uma área que o retorno desse Jedi é o que a gente mais imagina que tem que ser postergado, né? Crianças de 0 a 6 anos, você não consegue colocar protocolo nenhum de segurança. E também é o segmento docente mais frágil de recursos para educar à distância. E também os pais não estão preparados para isso. Então, o que eu penso é que nós, do segmento de cultura, podemos, talvez com competência, com criatividade, nos aliar a esse segmento e oferecer material, oferecer atividades, brincadeiras, folguedos para essa faixa etária, tá bom? Então já é uma sugestão, tá? Mais tarde, se precisar de mais, vocês me acionem. Valeu. Obrigado, Beleza, Cláudia, obrigada. Bruno. Mais alguém? Deixa eu provocar.
Bruno, você poderia falar sobre a União das Cores um pouquinho? Assim, o primeiro representante da escola de samba que a gente tem nos encontros. É, me dizer o caso de vocês especificamente, se vocês têm custos fixos, se nesse momento, como está paralisado, não está acontecendo nada, se tem aluguel, se tem IPTU, se tem telefone, internet, contador, enfim, conta mais ou menos como que é a manutenção mensal da sua escola de samba, por favor. Pode ser? Oi, Bruno. Sim, Oi. oi. Tá conseguindo ouvir? Agora eu ouvi. Aí, que pra mim tá travando aqui, eu não tô sabendo. Bruno, tenta desligar sua câmera, o vídeo, deixar só o áudio, que pode ser que melhore um pouquinho com a sua conexão. Ah, tá. Dá uma olhada se melhorou. 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 Melhorou? Bastante. Ah, tá. Então é a cara mesmo que é feia. É a conexão. Então, Medinho, o que é? O que acontece? Aqui na agremiação, nós temos sim gastos fixos, né? Que é a manutenção do espaço no seu geral, que é o seu que é questão de infraestrutura, né? Que a gente sempre vem melhorando e sempre tem que dar manutenção em certas infraestruturas e a gente tem que contratar serviços para poder fazer essa melhoria ou essa manutenção de alguma forma, entendeu? Além disso, o que a agremiação hoje ela tem de fixo, são os nossos eventos culturais para a comunidade, justamente com essa intenção de agregar a comunidade que nós temos aqui, por exemplo, o Dia das Crianças, o Dia de Brincar, que a gente faz uma ação social aqui. No Dia do Trabalhador, nós fazemos ação social, entendeu? Ou seja, fora isso, semanal, nós tínhamos aqui também cursos, né? Aula de dança, essa coisa toda, onde precisa-se de um profissional ser remunerado, entendeu? O profissional em si ele tem que ser remunerado, não tem jeito. Então, isso teve que ser interrompido. Um trabalho que a gente fazia com o colégio também, o André Rebouças, colégio municipal aqui da comunidade, que seria a nossa escolinha de bateria, também teve que ser paralisado também por conta da pandemia, mas ainda assim gera um custo de pessoal. Então, assim, fora a infraestrutura nossa, que a gente vem melhorando, como eu falei, entendeu? Algumas coisas que tivemos que parar também, algumas obras tivemos que parar, porque não tinha como mais funcionar, uma vez que assim, nós fazemos eventos pagos e eventos gratuitos. Os eventos pagos servem para a gente sobreviver, literalmente, porque nós temos água, luz, hoje nós temos internet, entendeu? E, assim, literalmente era para a gente poder bancar isso. E a gente não está conseguindo mais por conta desse intercalço. Eu acredito que as demais agremiações também, no geral, venham a ter essa dificuldade de pagamento de água, luz. Muitos têm alguém para tomar conta desse espaço, né? Muitas delas, por exemplo nosso aqui, para poder tomar conta do espaço, tem que fazer uma capina, tem que fazer um reparo aqui, outro reparo ali. Então, essa pessoa também é remunerada, ainda que não tenha um vínculo empregatício, né? É um prestador de serviço que é remunerado e, no momento, a gente não está conseguindo manter
essa demanda por conta do Covid-19, dentre as várias que nós estamos paralisados. Agora, a pergunta, Zezinho, vem da seguinte forma. As escolas de samba hoje, né, na sua grande maioria, tem um problema na questão de documental, essa coisa toda. Graças a Deus não é o nosso caso aqui. Mas a pergunta é, as agremiações vão conseguir, podem usar, no caso, esse dinheiro para tudo isso que eu te falei e ainda conseguir colocar a sua documentação em dia da forma que for necessária? Porque, pelo que eu entendi aí, pode ser feito dessa maneira também. O dinheiro pode ser colocado dessa forma, a não ser que eu tenha entendido errado. Entendeu? Porque a manutenção das agremiações seria o mais importante. Mas a manutenção em si não é só estrutural, né? Também documental. Às vezes uma agremiação não consegue fazer um trabalho com a sua comunidade, eu não sei como é que seria essa contrapartida, essa prestação de conta que as agremiações fariam para a FUNALPA e quem fiscalizaria isso para que seja feito, porque, logicamente, as agremiações já teriam que ter se adaptado dessa forma há muito e muito tempo e trabalhar com a sua comunidade. E quem que vai fiscalizar? Como é que vai ser implementado isso também? Porque, na época de pandemia, nosso trabalho é 100%, praticamente 100% presencial, né? Porque é uma oficina de bateria, é uma oficina de mesclado porta-bandeira, são coisas que teriam que ser presenciais. O medo é a gente não conseguir cumprir com essa obrigação e a gente não conseguir pleitear esse recurso. Só isso, por enquanto. Beleza, Bruno. Obrigado. Vamos ver se a gente consegue ouvir mais um pouquinho antes de partir para as respostas. Senhor João, o senhor falou primeiro do movimento, né, falou de duas questões. Uma é o evento, que é o Feijão de Ogum, mas inicialmente o senhor falou do movimento negro. Como é a sigla? Azarias. Não. Como é a sigla? Movimento Negro Unificado. E aí tem uma sigla, não tem? O negro, é isso? MNU. MNU. Tá, então eu estou misturando. Desculpa. Tá. Esse movimento, ele tem algum tipo de manutenção? É isso? Ele tem uma sede? Ele tem CNPJ, alguma coisa? Não. Esse movimento ele é informal completamente. São interessados que conversam e fazem suas propostas de ações. O Movimento Negro Unificado é a nível nacional. A nível nacional, nós temos o CNPJ. Desculpa. A nível nacional, nós temos o CNPJ. Nós construímos agora e vamos estar fazendo o registro do Instituto Feijão do Ogum. Nós precisamos, só não fizemos ainda dessa pandemia, aí acabou que os cartórios estavam fechados e a gente está correndo atrás de arrumar recurso para regulamentar o Instituto Feijão do Ogum. As atividades que nós estamos fazendo, que a gente sempre fez, tá? Ela vai trabalhando a questão da capoeira, os terreiros de candomblé, a cultura negra como um todo, né? E o Feijão do Ogum, todo ano a gente faz recolhendo doações de várias instituições e pessoas que acabam contribuindo, né? Ou emenda parlamentar, por exemplo, teve um ano que a própria FUNALPA, quem patrocinou uma emenda parlamentar do vereador Castelar, né? E esse ano, né, nós vamos trabalhar de forma online e as doações que nós vamos fazer,
que ficou determinado ao invés de alimento, nós vamos distribuir material escolar para crianças de 0 a 12 anos e de higiene, né? Então, essas as questões que hoje mudou o formato do feijão do Ogum, que há 16 anos a gente faz esse feijão aqui em Juiz de Fora, vamos manter ele, só que de maneira online. Deu para entender? Deu sim. Muito obrigado. Gama, você tem interesse de falar pela Uniblocos ou está aqui mais como Funalfa mesmo? Ô Zezinho, deixa eu te falar. Eu vou falar mais pelos blocos que pediram para mim poder participar. Uhum. Nós fizemos reuniões, inclusive a JF Uniblocos, ela vai ser constituída como uma instituição, onde o Dudu vai ser o presidente. A gente está só aguardando o cartório voltar, essa parte documental voltar para que a gente possa regulamentar. E em uma reunião que nós fizemos é o seguinte: nosso posicionamento ele vai ser muito claro. A gente não vai fazer nenhuma atividade de manifestação cultural nas ruas, nem nada, devido a essa pandemia. Então, a gente já entrou no acordo, todo mundo já entrou no acordo, de que a gente não vai botar nenhuma atividade na rua, não vamos fazer nenhum movimento em rua em 2021. A gente vai aproveitar esse ano para a gente poder trabalhar melhor essa documentação e planejar as atividades para 2022. Claro que se a gente conseguir fazer algumas atividades não de movimento de foliões, porque foi muito grande, os blocos nossos, que tinha aí 500, 600 foliões, teve um aporte de quase 3.000 foliões, por exemplo, o bloco do Lalado. Então, a gente está reestruturando essa possibilidade. Então, a gente não vai ter atividades no Carnaval de 2021, não publicamente, em rua nem nada. Então, a gente vai utilizar mais para isso mesmo. Então, estou aqui mais para poder acompanhar e tentar orientar. Eu acredito, ô Zezinho, que a maior parte dos blocos de carnaval, eu sei que tem uns que são muito mais ativos durante o ano todo, não vão necessitar muito desses recursos, porque são movimentos espontâneos. 2, 3 dias ali, às vezes só um dia que o bloco faz, não tem necessidade. Claro que eles vão ter necessidade mais de amparar os profissionais que estão envolvidos nesses blocos. Eu acho que o inciso 1 atende a eles, entendeu? Então, a gente está só para poder participar mesmo e tentar orientar e tentar ajudar também na medida do possível. Tá bom? Joia, Gama. Obrigado, cara. Valeu. Ronan, tem interesse de falar mais alguma coisa específica sobre o bloco? Ou já contemplou tudo nas outras reuniões? Na verdade, a minha maior preocupação é com quem trabalha só com o bloco. Como que ficaria para essas pessoas, para elas conseguirem algum auxílio? Porque no caso do TNT Rara, a gente entra em outras categorias, né? Mas a gente ficou preocupado com os nossos colegas que trabalham só com bloco. A gente ficou muito na dúvida. E eles não, alguns não estão, então a gente, de outros Do UCA, né? do UCA, por exemplo, que são vários grupos juntos, né? Sim. Então, a nossa preocupação é como que alguém, por exemplo, que trabalha com bloco, como o pessoal do Utopia, como que eles poderiam pleitear essa ajuda. Giovana, quer falar? Não, a gente fez um contato com alguns blocos, né? Todos os blocos, na verdade, que a gente tem cadastro aqui, a gente pelo menos tentou fazer o contato com eles para que eles se inscrevessem no cadastro municipal a princípio, né? E aí todos os que estavam aptos a receber pelo inciso 1, a gente entrou em contato para fazer também pelo estadual. Mas a gente pode fazer um reforço também agora, né? Já que a gente já está com as coisas mais claras, né? Porque a gente, afinal de contas, tem o contato de todos os blocos da cidade. Zezinho, queria só deixar claro aí para a Giovana também
E os organizadores dos blocos do JF Blocos não fizeram o cadastro, não foi por má vontade não, tá? É porque, na verdade, são todos empresários, todas pessoas que não têm a necessidade desse auxílio emergencial. Então, acho que na oportunidade a gente abriu mão do cadastro, até mesmo para dar oportunidade a outros de receberem. Então, são todos empresários, donos de empresas, de constituições que não precisam desse auxílio. Por isso que nós Mas, não... Gama, é importante eles se cadastrarem mesmo assim, porque para a gente fazer o mapeamento dos agentes culturais da cidade, né? Independente do recebimento ou não, a gente está com uma procura muito pequena de carnaval. Então, por isso também, a partir da semana que vem, eu acho que ele está falando enquanto eu estou falando também, né? Não, eu vi só um dele. Está me ouvindo, Gama? Pô, pode falar. Ah, então tá. Por isso que eu estou falando a gente fazer, vai reforçar a partir da semana que vem o contato com os blocos, que a gente precisa fazer esse mapeamento dos agentes culturais da cidade. E o cara, por exemplo, lá ao lado, ele pode ser empresário, pode ser o que ele for, mas ele é um agente cultural também. Então a gente precisa ter ele mapeado também através desse cadastro. O cadastro vai além da Lei Aldir Blanc para a gente precisa deixar isso registrado. Então, mesmo que ele não queira receber, ele se cadastrar para a gente saber que ele existe. Por isso que eu estou falando a gente fazer o reforço a partir da semana que vem, porque o cadastro de carnaval está baixíssimo. E ainda assim, as pessoas que estão se cadastrando, muitas delas a gente percebe que é da Folia de Reis, não é do carnaval de fato. Então, como está baixo, a gente precisa desse reforço. E aí fala com eles para se cadastrarem mesmo assim, para a gente saber que eles são agentes culturais, porque afinal de contas eles são. E, Giovana, a gente está falando, quando a gente começou a falar, a gente falou até do UCA. Na verdade, o UCA saiu a primeira vez agora aqui em São Pedro, né? Com microempresários. Na verdade, veio o pessoal do Utopia junto com a gente. Então, assim, são pessoas que realmente acho que não tem... Essa grana vai vir em bom... né? A Utopia, inclusive, fechou, né? Então, a gente acha... Não são pessoas que têm dinheiro, assim. Acho que tem blocos que realmente... né, são feitos por empresários, gente que realmente tem grana, mas a gente também tem uns blocos menores, né, como o UCA, que saiu primeira vez, e né, a gente não sabe como é que vai ser ano que vem, até porque a Utopia também está fechada, e a gente estava né, numa parceria com eles. Né? Beleza. Teve uma pessoa que pediu para falar, tem um Galaxy M10. Pode falar, pessoa. Se apresenta, por favor, que eu não sei, não tem seu nome nem sua imagem. Sou eu. Meu nome é Inês, eu acho que, não sei por que não apareceu aí. Maria Inês, meu nome, eu sou da Frente Brasil Popular de Juiz de Fora. Eu estou com vídeo desligado por causa da minha bateria aqui, que é pouco. Tranquilo, Maria, sem problema. Desculpa aí. Mas então, eu fiz... foi até interessante porque a pessoa que falou antes de mim comentou a respeito das folias de reis, e eu tenho feito contato com alguns mestres de folia, solicitando que eles se inscrevam e participem das reuniões. Mas talvez por uma questão de horário de trabalho, assim, a maioria deles, todos têm dificuldade, né? Sim. Mas acho que alguns conseguiram se inscrever. Então, o que eu gostaria de saber, minha pergunta a lei Aldir Blanc diz respeito à manutenção, né, de espaços culturais, no parágrafo 2, me parece, né? Mas, no caso, provavelmente, muitos deles não têm um espaço específico. Como seria essa manutenção? O que eles podem pleitear? Pela observação que eu faço, por exemplo, eles fazem eventos para arrecadar fundos durante o ano, para manter a folia, para comprar os equipamentos que são necessários. E no caso, como seria essa manutenção a que eles teriam direito? Eles teriam direito à aquisição desses equipamentos que eles precisam, fantasias, eles poderiam justificar dessa forma? Ou como seria isso? Assim, é uma pergunta. A outra pergunta as manifestações culturais afro-brasileiras, né, os povos de terreiro, elas poderiam se enquadrar também na lei Aldir Blanc? E qual seria o tipo de manutenção a que elas teriam direito a solicitar? São duas perguntas. Obrigada. Beleza, Maria Inês, obrigado. Acho que agora a gente já conseguiu
falar com todas e com todos, né? Um pouquinho. Oi. Eu acho que o Bruno quer falar novamente, porque ele está com aquela função da mãozinha levantada. Opa. Fala aí, Bruno. Não, mais uma pergunta para a Giovana, que ela falou que as inscrições do carnaval são baixas, né? E fizeram contato com as pessoas dos blocos, tudo direitinho. Eu queria saber se chegou a fazer algum contato com o presidente também de alguma agremiação, porque eu acho que seria muito bacana, uma vez que eu também já venho disseminando isso aí já há bastante tempo, né? Mas só que eu vejo realmente nas redes sociais que eu acompanho, das agremiações, às vezes muitas pessoas com dúvidas, que às vezes só a FUNALFA poderia sanar. Também acho que eles poderiam procurar, né, a FUNALFA, mas eu acho que pode ser uma via de mão dupla. Às vezes, com o contato que fez para os blocos, poderia ser feito para as agremiações também. Foi feito algum? A gente fez uma reunião presencial, a gente convidou através da Liga todas as escolas de samba. Só foram 3, Zezinho? Não, mas aí... Muito pouquinho, mas foi feito um material. O próprio André, acho que chegou a postar no grupo do conselho, né? Que era para ser distribuído para os presidentes, para ir pelo WhatsApp, né? Que seria uma forma fácil. Mas hoje existe, lógico que vocês sabem que hoje existe uma dissidência da Liga, né? Da Liga. Sim. Mas oficialmente então, assim, a gente não sabe, né, Zé? Não foi todas, né? Não, mas oficialmente. Porque assim, a gente faz o contato com quem a gente conhece, que a nosso contato de carnaval é com a Liga das Escolas de Samba. A gente convidou a presidente da Liga, que é a Sônia, e pediu para que ela convidasse as escolas. A gente sabe da existência da outra liga através de imprensa, através de outras formas, mas oficialmente eu não sei o Zezinho, tá? Tô falando por mim. Eu não saberia nem a quem notificar, porque eu não sei quem são os responsáveis por ela, porque nunca chegou nada para mim, pelo menos. Mas aí, então, ninguém tem um contato de uma agremiação, então, é só da Lejus, no caso. Como é, Bruno? Sim. Contato. Assim como a gente faz com a Folia de Reis, a gente chama a associação. Entendi. Não, só para eu poder saber, porque então, se foi só 3, aí ficou faltando mais 6 agremiações a serem notificadas também, porque não fazem parte da Lejus, independente se tem outra liga ou não, entendeu? Eles não fazem parte da Lejus, mas era só essa dúvida aí. Então, por isso também pode estar um pouquinho baixo. Não, mas beleza. Show de bola. Ok. Bom, eu vou começar, então, a recapitular alguns pontinhos que foram ditos aqui. Zezinho, só assim, aí tem algum modo, então, de comunicar essas outras pessoas que não estão ligadas a essa... É Bruno, né, o nome? Sim. Tem. Claro que tem. Então, porque se essas pessoas estivessem no cadastro, né? Ô, Bruno, você faz parte de qual liga? A União das Cores. Ô, Zezinho, eu vou te falar a verdade, né, cara? Não é falta de educação. Eu faço parte hoje do carnaval. Hoje a proposta da aliança me atraiu muito, então eu posso dizer que hoje eu faço parte da aliança carnavalesca. Ainda que estava em trâmite, só que não é oficial, porque teve a pandemia, a carnaval fechou um monte de coisa, então não teve como fazer, no mesmo caso do Gama aí, não teve como fazer a legalização, por isso que não chegou nada muito oficial, mas fizemos uma reunião, né? Até tive também presente, por isso que não chegou nada oficial. Mas existe sim, hoje a União das Cores pertence à Aliança Carnavalesca, no momento. Bom, Bruno, acho que você, como conselheiro do Carnaval, pode ajudar a gente a fazer essa ponte, né? Dentro das discussões do próprio conselho, o material que a gente tem divulgado lá, o que você precisar da nossa ajuda para chegar até, eu não sei se chama exatamente presidente ou
né, os responsáveis pela aliança, a gente está absolutamente disponível. Assim, o interesse é, obviamente, cadastrar o maior número de pessoas possível. E o que a Giovana Eu fala... acho que chegar às escolas mesmo, né, independente da organização que né, que junta elas, eu acho que nas escolas de samba, das pessoas que estão nas escolas. É importante a gente ter esse... Sim, e foi isso que eu quis dizer, independente de órgão regulador, né, de liga das escolas ou de aliança, que trata do carnaval. E eu ajudo, claro, Leandro, isso aí para mim você sabe que para mim é muito fácil fazer isso, mas eu acho que, como eu disse, às vezes um contato, né, diretamente da FUNALFA, como foi feito com o pessoal dos blocos, seria bacana também. Mas eu também entendo, a Giovana, que não tem a relação de todo mundo. Estamos começando a mapear hoje. Cadastra exatamente para poder ter o contato de todo mundo. Isso, não, correto, eu sei disso. Foi só mais uma pergunta mesmo, entendeu? Mas pode ter certeza que eu vou fazer o possível e impossível para disseminar isso daí. Legal. Massa, Bruno. Eu estava dizendo que o que a Giovana colocou, especificamente, de ter pouca representatividade do carnaval, a gente disse isso na reunião que fizemos presencial com a Liz Juff, que entendendo que o carnaval movimenta um grande número de pessoas em Juiz de Fora, é fundamental para as políticas públicas de cultura que a gente tenha essa representatividade ilustrada através do cadastro, né? Vou falar de uma maneira bem ampla mesmo, mas o custo para se fazer um desfile de escola de samba, né, que é a grande, de todas as pautas possíveis do Carnaval de Juiz de Fora, a grande pauta é o desfile das escolas de samba. E ela é grande porque ela é muito cara, inclusive. E aí, nesse sentido, a gente mostrar que tem uma representatividade grande ajuda para as gestões futuras da prefeitura, da FUNALFA, da cultura, que ela justifique um investimento, por exemplo, nessa área, né? Se a gente tem lá 15 cadastros, chutei aqui o número, tá? Não sei quantos são, mas de pessoas ligadas ao carnaval. Fala assim, mas custa 1,5 milhão para fazer o que essas 15 pessoas hoje cadastradas têm interesse, é muito pouco. Então, fica mais fácil de destinar o recurso para outras áreas. Então, por isso, a gente tem feito, inclusive, um pouco dessa busca ativa, tentando encontrar mesmo, né? Não estamos satisfeitos com 1.900 cadastros. No meu ponto de vista, a gente deve ter mais de 5.000 agentes culturais em Juiz de Fora, mas não conseguimos encontrá-los. Estamos já 2, quase 3 meses com cadastro na rua, falando na imprensa, convocando o conselho, divulgando nos coletivos que foram criados agora. A FUNALFA tem sido muito buscada nos últimos meses, em função da pandemia, dificuldade que todos passam. Então, temos conseguido ampliar, acho que a gente já estourou a bolha da FUNALFA, mas não alcançamos, estamos longe de alcançar ainda a totalidade ou o ideal de totalidade desses agentes culturais da cidade. Cláudia, quer falar? O problema, Zezinho, desculpa. Deixa só rapidinho. Na verdade, Zezinho, eu sinto, junto com os meus pares, esse problema. Porque o que acontece? A pessoa que participa de um coletivo, que não é profissional, que não vive disso, ela acha que ela não tem que estar num cadastro. Então, por exemplo, no Macauã eu estou ensinando muito com as pessoas, no Engoma. O Engoma é um grupo que já tem o quê? Quase que 100 pessoas, um cortejo de 100 tambores. Eu vi na última prévia do cadastro, eu vi o quê? 4, 5 pessoas que estavam inscritas. Então, eu não sei como seria uma forma de fazer essa divulgação com um tipo de texto que deixasse mais evidente a questão do cadastro enquanto base para uma formulação de políticas culturais, para não haver esse entendimento que o próprio Marcelo comentou, das pessoas que não vão fazer o cadastro para deixar para as pessoas que passam necessidade, né? Então, acho que a gente precisa achar uma comunicação mais eficaz. Não digo nem veículo meio, eu digo que talvez seja questão na produção mesmo da propaganda, uma forma que as pessoas entendam isso.
tá? Legal, Cláudia. Deixa a gente dar uma interrompidinha nesse assunto, porque a gente está fugindo um tantão. Estamos aprofundando, o que é ótimo, a discussão sobre o cadastro e tudo isso é muito válido, mas a gente está fugindo das perguntas que foram feitas inicialmente e que tem relação com a causa da reunião. Tendo um tempinho no final, a gente pode até voltar para essa temática. Desculpa, não estou querendo cercear a vontade, a fala, as ideias de ninguém. É só para retornar para o foco mesmo, tá bom? Então, vou lá. O João Azarias falou como fazer para o evento ser contemplado. Estou resumindo a pergunta dele com as minhas palavras aqui. Eu entendo, Sr. Azarias, que no caso do evento Feijão de Ogum, ele poderia estar contemplado no inciso 3, porque ele talvez, e isso é um talvez ainda, talvez exista um edital de realização de eventos, e aí se adequaria exatamente. No caso do que a gente está discutindo especificamente hoje, que é o inciso 2, que é uma manutenção de coletivos, por isso que eu fiz a pergunta sobre o movimento, que ele sim, eu acho que tem uma característica mais parecida com essa questão da manutenção, que é uma manutenção mensal, né? Esse recurso do inciso 2, ele vai distribuir entre 3 e 10 mil reais por um número X de meses, sei lá, 5 meses. Então, o evento não é financiado dessa maneira. O evento, você recebe a quantia e utiliza para a realização. Eu acho que ele tem mais a ver com edital. E aí, por que eu digo que eu não sei se vai haver exatamente um edital de eventos? Dentro da regulamentação federal, aí é uma fala para todos, não apenas para os seus Arias, uma das amarras que deixa a gente hoje com dificuldade de ação é que está dito que nós deveremos combinar com o Estado quais tipos de editais serão feitos pelo Estado e quais tipos serão feitos pelos municípios, para que não aconteça um sombreamento, né? Para que tanto cidade quanto Estado façam um edital que contemple a mesma pessoa e aí uma outra fica de fora. E aí, nesse sentido, a gente está com alguma dificuldade de conversa com o Estado mesmo, de ouvir e de poder falar, principalmente, quais são as nossas demandas e, de alguma maneira, eu também entendo o Estado, não a questão da dificuldade do diálogo, mas uma dificuldade de definição mesmo, né? Minas Gerais tem 800 municípios, cada um tem um interesse principal diferente. Se você vai falar de Ouro Preto, é uma cultura predominante ou que o poder público entende como aquilo deve ser prioridade. Se você vai para Itabirito, é outra, em Juiz de Fora é outra, em Belo Horizonte é outra. E aí, nesse sentido, quem vai, então, cuidar desse específico da cidade? O Estado ou a própria cidade? Mas se o Estado resolve, por exemplo, dar um prêmio de realização de eventos e Juiz de Fora entende que a realização de eventos é o que é importante para cá, nós não poderemos abrir esse edital e vamos ter que escolher um plano B. E aí esse diálogo realmente é complexo, difícil de acontecer. Mas eu acredito que evento deve ser contemplado pela Lei Aldir Blanc. Se será através de um recurso destinado pelo município ou pelo Estado, eu ainda não tenho como dizer a esse respeito, mas temos aqui anotada essa informação do senhor, para que assim que tivermos alguma definição, a gente possa fazer um contato até direto mesmo, falar assim, abriu o edital aqui, senhor Zarias, preenche, seja nosso, seja do Estado. A gente tem condição de fazer esse auxílio. Segundo ponto, a Cláudia, como mantê-los vivos se não podem fazer eventos? Também são as minhas palavras, Cláudia, porque você citou do Macauã especificamente, que ao longo do ano faz apresentações gratuitas e aqui arrecada. O que a gente tem entendido a partir das reuniões é que, de fato, o inciso 2, apesar de haver uma abertura para coletivos, grupos, bandas, etc., talvez seja mais difícil para estes coletivos comprovarem que eles têm um custo de manutenção. E, inclusive, uma fala que foi dita aqui mesmo, acho que pela própria Cláudia, né? O Macauã não necessariamente vai acabar se nós não conseguirmos incentivá-los neste momento da pandemia, porque é um grupo amador, no melhor dos sentidos, né? Não é profissional de que as pessoas vivem daquilo, é amador porque faz por amor aquilo ali.
E aí, então, essas pessoas, até onde eu sei, né, posso estar equivocado, elas têm outras fontes de renda, e o Macauã, quando puder retornar às suas atividades presenciais, irá retornar normalmente. Já um espaço cultural que não tiver como, né, foi citado Utopia, não teve como marcar com os aluguéis, teve que abandonar. E aí a perda de um espaço, essa sim é definitiva. Não sei se o pessoal do Utopia vai ter interesse, quando voltar à vida normal, de alugar novamente aquele imóvel, se aquele imóvel vai estar disponível, se eles vão ter que ir para outro lugar. E indo para outro lugar, vira outro espaço. A gente tem falado nos últimos dias, né, a falta que o Mescla faz para Juiz de Fora, por exemplo. Há 8 anos já que não temos o Mescla, ou algo próximo disso, e não, né, tomara que abra de novo um dia, que o Marcos e a família tenham esse interesse, mas será um outro Mescla, um outro lugar, não tem mais aquele galpãozinho ali naquele ponto que permitia aqueles tipos de iniciativas culturais. Então, isso tudo é mais difícil. E aí, havendo uma limitação financeira, por mais que pareça muito, os 3,5 milhões, diante da riqueza e da pluralidade cultural de Juiz de Fora, a gente não consegue salvar a todos e a todas. Então, vou repetir aqui minha conta clássica, alguns já conhecem. 3,5 milhões que a cidade terá, destes, no mínimo 20% nós precisaremos investir no inciso 3, que é o dos editais. Isso dá algo em torno de R$700 mil, sobram 2,8 milhões para o inciso 2, no máximo 2,8 milhões. Se nós estivermos falando aqui de um auxílio de R$3 mil, que é o mínimo, por 5 meses, que para mim é um número plausível, pensando que ele é um espelho do auxílio emergencial do governo federal, que lançou 3 meses, esticou por mais 2, está discutindo se estica mais ou não. Então, 5 meses, vamos falar aí desse fim de 2020, o fim dessa gestão, né? E inclusive tem uma questão que o dinheiro tem que ser aplicado até 31 de dezembro, a princípio, por conta do decreto da pandemia do governo federal. Então vamos lá, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 5 meses. São R$15 mil. Se a gente divide os 2,8 milhões por R$15 mil, que não resolve a vida de ninguém, ajuda todos esses a se manter nesse final de ano, mas não resolve, porque quando voltarmos à normalidade em janeiro, não sei se vai ter dinheiro público para isso, não sei se vai ter público interessado em visitar e consumir esses lugares, né? Não dá para a gente ter essa bola do tempo aí, essa bola de cristal, essa máquina do tempo aí. Então, 2,8 milhões dividido por R$15 mil dá 186. Então, isso significa que se eu der o mínimo por um prazo plausível, eu consigo alcançar 186 iniciativas culturais da cidade, sejam espaços coletivos, bandas, escolas de samba, grupos de folia e por aí vai. E aí, dentro do cadastro que a gente já lançou, no 31 de maio, que a gente estava falando, temos citados pelo cadastro mais de 700 coletividades. Falando objetivamente, são 161 coletivos, 215 espaços, 314 bandas, 87 ligados à cultura popular e outros, que foi o que a FUNALFA não soube responder, a qual categoria encaixar, são 40. Então, é muita variedade, e dentro dessa variedade, vamos lá, banda, né? É um caso semelhante ao que eu usei de exemplo aqui do Macauã. Eu não acho que as bandas necessariamente vão acabar porque não tiveram hoje um recurso. Tanto que algumas delas estão conseguindo se manter com lives, ganham algum dinheiro também com direitos autorais, enfim, tem algumas formas. Então, as bandas talvez não sejam o principal foco do inciso 2. Não quer dizer que a gente não possa pensar lá no edital de 700 mil, ou dependendo, se tivermos uma conta mais favorável, que possamos colocar mais recursos para os editais, a gente pode fazer premiações que as bandas estejam aptas, que o Macauã possa concorrer, que o evento de Suas Arias possa concorrer. Então, essa é a nossa questão hoje. Entender quem deve ser priorizado, já que, por mais que pareça muito dinheiro, não é suficiente para salvar a todos e a todos. O Bruno
perguntou se as agremiações podem usar o dinheiro para colocar a documentação em dia. Tamires, acho que você responde essa bem melhor que eu, por conta das questões que você trouxe ontem. Ô, Bruno, poderia sim, mas o que seria essa documentação? Seria dívida com cartório? Seria a questão mesmo de começar uma documentação do zero? Como é que seria isso? Me explica melhor um pouco. Não, porque eu vou dizer por mim, quando eu assumi a agremiação, nós tínhamos, eu descobri, né, que nós tivemos problemas com a Receita Federal, com a Fazenda, com o próprio município, né, derivativo com o município. Então, assim, eu acredito que, às vezes, cartório também, para poder formalizar uma ata, né, para poder registrar uma ata, eu acredito que várias agremiações possam ter esse problema, né, porque eu acho que ninguém nunca se atentou para isso. E a gente só se atentou porque nós precisamos para poder fazer algumas coisas, alguns editais. Por isso que nós entendemos isso. Então, eu acredito que várias agremiações não têm isso. E seria muito bacana se elas pudessem colocar em dia, porque hoje o entendimento que carnaval, a escola de samba só pode desfilar e não pode fazer mais nada. Entendeu? É um entendimento muito complicado, que não vale a pena esse comentário. Então, no básico, é isso. Ele pode ir lá na Receita Federal, que ele deixou de declarar, né, ainda que ele fosse isento, mas ele tinha que declarar, tem uma multa lá, que ele teve que pagar a multa. Então, será que ele poderia regularizar essa multa? Poderia ir na fazenda regularizar algum tipo de multa, entendeu? E como é que vai ser essa contrapartida da agremiação? Fala assim, olha só, eu paguei isso aqui, como é que vai ser? Mas é basicamente isso. A princípio, um montante de problemas, mas o básico é isso daí. Beleza. Então, a gente ainda está fazendo um estudo em cima da regulamentação e da lei, né? Tem muita coisa que a gente ainda não sabe, que não veio explicado direitinho em nenhum dos dois instrumentos e que a gente está esperando que seja explicado ainda, talvez numa instrução normativa, como o Zé falou no início da reunião, ou em outro instrumento. Então, a gente está aguardando isso, mas estamos estudando e discutindo com o Estado, com outros municípios aqui de Minas Gerais, principalmente. E aí, o que a gente tem entendido nesse sentido, Bruno, é que a lei de emergência ela vem mesmo para solucionar problemas causados nesse momento que a gente está vivendo. Então, o que foi apresentado para a gente pelo município de BH, numa reunião que eu estive ontem, é que seria sim possível fazer, arcar com esse tipo de gasto com a verba prevista no inciso 2. Mas seria para gastos com cartório, com questões que viessem após março de 2020, em decorrência justamente da pandemia. Ou então com débitos que fossem anteriores a março e que tivessem que ser pagos agora, neste momento da pandemia, e que não pudesse por conta da não arrecadação. Mas para iniciar essa despesa, a gente tem entendido que não estou dizendo que isso não possa mudar, tá? Nesses novos instrumentos que eu estou te dizendo, mas o que a gente tem entendido é que nesse caso não seria porque não foi uma questão em decorrência da pandemia, era uma questão que já vinha se arrastando, né? Uma outra dúvida, eu já fiz essa pergunta algumas vezes, é a questão que eu não sei se no inciso 2 eu não sei, ainda poderia falar melhor. Também existe a questão de 2 anos, né, de comprovação do agente cultural, também existe no inciso 2. Porque no inciso Bruno, eu não te ouvi muito bem. Você pode repetir, por favor? Tá. Deixa eu desligar aqui, que é o problema. Melhorou? Melhorou. Conseguiu ouvir? Sim. Então, porque no inciso 1, não sei. No inciso 1 tem aquele problema que a pessoa tem que comprovar pelo menos 2 anos, né? De atividade cultural, né, no município. E o carnaval, eu pergunto também, não só pelo fato das instituições, mas pelo
pelos agentes. E o carnaval, não se tem o carnaval há 3 anos. Né? Então, a pergunta de muitas pessoas, eu acho que pode ser também por isso, né, que o cadastro não está sendo muito legal, porque muitas pessoas acham que não adianta ela fazer o cadastro, porque se não tem carnaval, não tem como ela comprovar nada. E essa é uma pergunta que eu venho fazendo e a gente estava tentando, eu estava esperando sair essa resolução para a gente poder ter uma resposta, para a gente poder passar para as pessoas como seria isso, essa comprovação para ele poder receber, entendeu? Tinha sido comentado, a Giovana até tinha me orientado que as agremiações talvez poderiam fazer uma carta, né, falando que a gente estava no carnaval, ainda que não tivesse carnaval, estava envolvido com a cultura, mas só que isso está muito vago. Então, as pessoas também do carnaval estão falando, eu não vou fazer o cadastro porque eu não vou poder receber. É basicamente isso que eles estão falando. Então, assim, é uma pergunta que fazem para mim e eu não sei responder, entendeu? E eu queria saber sobre isso também. O que eu vou responder para essas pessoas? Eu sei que o cadastro também tem que ser feito para mapear, mas só que, infelizmente, eles ainda não estão pensando dessa forma, né? Ainda que teria que pensar. Você tem como me orientar isso também? Tenho sim. Na realidade, na questão do inciso 1, que você perguntou, da comprovação da pessoa, né, para ela receber o auxílio de R$600, já veio na resolução, nessa que foi lançada nessa semana, um arquivo em anexo com o modelo da autodeclaração, que seria assinada, e algumas formas ali apontadas também de comprovação dessa atuação. Agora, aí eu quero voltar sobre a questão que você falou da pessoa não tá atuando, porque há 3 anos não tem carnaval, aí eu vou voltar um pouquinho na minha fala anterior a respeito do inciso 2, que assim, a gente volta na questão da emergência e do momento de pandemia. Se essa pessoa não tem como comprovar a atuação no setor cultural há 3 anos, ela não teve perda por conta da pandemia. Então, não se enquadraria muito mesmo aqui. Aí ela teria que ver no governo, né, naquela outra verba de R$600, em outras alternativas que fossem relativas à perda que ela teve. Porque se ela não atua há 3 anos no setor cultural, ela não teve perda relativa à área da cultura, se ela não recebia nada por isso. Entendeu? Essa que é a questão que a gente tem que analisar. E aí talvez indicar essa pessoa outro caminho que ela possa buscar para ser, sim, atendida pelo governo federal. Mas aí não se enquadraria muito na área da cultura. Eu usei de exemplo outro dia uma conversa parecida, Bruno, o meu caso específico. Antes de ser diretor da Funalfa, eu trabalho com teatro e eu fiz um espetáculo em 2017 que a gente, para poder participar de um festival em Curitiba, teve que criar um grupo, um nome de grupo, e aí eu animei e falei assim, então tá, então agora eu tenho esse grupo novo. E aí, pouco depois, veio o convite para eu assumir a Funalfa. Meu grupo está parado desde então. Isso significa que porque eu tenho um grupo que eu preciso receber auxílio? Não, já que o meu grupo não está atuando, todas as pessoas estão vivendo de outras coisas, outras atividades culturais. Então, eu não estou ativo e isso justifica o fato de eu não precisar desse auxílio. É basicamente isso o que a gente tem que estar falando aqui. O inciso 2 é para quem teve a sua atividade interrompida na pandemia e que, em função dessa interrupção, precisa de um auxílio público. Se não é este o caso, existe lá o inciso 1 e o inciso 3, que são outras possibilidades. Então, o meu grupo poderia, se eu não fosse diretor da Funalfa, concorrer, ou as pessoas individualmente no inciso 1 ou no inciso 3. Da mesma forma que eu falei do Macauã, e aí eu não completei a minha resposta, né? A pergunta da Maria Inês, desculpa, né? Isso. Também é um pouco relacionada a isso. Se a Folia de Reis não tem essa estrutura fixa de utilização de recursos, se as pessoas não vivem daquilo ali, eu entendo que elas irão buscar o auxílio da Lei Aldir Blanc por outro inciso, não é o inciso 2. O 2 é para quem teve a sua atividade interrompida, a sua fonte de renda interrompida a partir daí, e aí sim faz jus a esse inciso que é da manutenção, né? Tamires. Pois isso valeria também para o inciso 1, né? É que em um a gente pensa em espaços, coletividades, e no outro a gente pensa em pessoa física, indivíduo atuante no setor cultural, né? Um agente da cultura.
que é a questão que eu estava tentando explicar para ele. Então, isso que você explicou vale tanto para o 2 quanto para o 1. Aí seria possível sim o 3, né? Dependendo de como for pensado esse edital, do que vier através do comitê gestor. Mas, assim, no 1 e no 2 seria mais complicado mesmo. Não, show de bola. Obrigado aí. É só para eu poder saber, desculpa ter ido lá no inciso 1 também, mas era só para eu poder saber, aproveitar aqui o inciso para poder passar para o pessoal, tá? Obrigado. Não há problema nenhum, Bruno. Tranquilo. Queria informação, porque olha só, a gente falou que essa questão do edital para a realização do feijão do Ogum, tá? Então, quer dizer, todo ano a gente faz o feijão do Ogum, tem uma dinâmica, tem uma mobilização para a realização do feijão, né? Que esse ano, por conta da pandemia, está interrompido, né? Eu gostaria de saber, por exemplo, se tem prazo para esse edital, porque o próximo feijão, o 17º, vai acontecer agora no final de outubro, né? Se tem prazo para a saída desse edital, se já tem algum critério, enfim, como que a gente pode estar conversando sobre isso. Uma outra questão que a gente já estava fazendo e acabou parando era uma pesquisa sobre as casas de terreiro aqui em Juiz de Fora, quantas casas são, aonde é que elas funcionam. Então, assim, são essas coisas que aí precisava de saber se esse edital ele pode estar contemplando isso. João, a gente não tem como precisar uma data, tem uma relação com aquilo que eu disse um pouquinho mais cedo, de que o Estado de Minas irá definir junto com os municípios, e aí o Estado, por ser maior, ele acaba tendo uma preponderância aí. A gente precisa que ele puxe, nós estamos buscando, mas enquanto ele não quiser conversar conosco, a gente não tem muito o que fazer. Então, a partir da definição do Estado, a gente consegue definir. Só que eu não tenho como te dizer se o Estado vai definir isso amanhã ou daqui a 20 dias. Talvez o Estado precise ainda de uma questão do governo federal. Como eu falei, a regulamentação ela veio bastante truncada, perigosa, inclusive. É uma palavra boa para se usar para essa regulamentação. O próprio TCU não está sabendo explicar para a gente algumas questões. E aí, infelizmente, eu não tenho condição de te dizer se esse recurso sairia a tempo. Não acho que é algo para se perder de vista, não esperar confiança, mas aguardar um pouquinho, ver se a gente consegue ter uma definição mais rápida sobre isso. E uma definição segura, porque também não adianta eu te dizer, confia que vai sair, porque, inclusive, no final de tudo ainda tem a questão, depende de um edital. O edital pode ser aprovado ou não, né? Então, acho, conselho aí mais de amigo do que de gestor, tente encontrar outras saídas. Se chegar o recurso da Aldir Blanc, maravilhoso, vai fazer um evento mais rico, maior, com mais potência. Mas ficar esperando por esse auxílio, infelizmente, eu acho que não é um conselho que eu deveria te dar, pensando na realização do evento, que é importante. O que a gente teve do Estado é que houve uma publicação, né, da resolução instituindo o comitê gestor, e nessa publicação eles colocaram que em 15 dias, até 15 dias, dariam um retorno para os municípios de como eles pretendem aplicar o recurso. Mas, assim, daqui a 15 dias para aí a gente conseguir saber essa questão que o Zé falou, do que eles atenderem, a gente atender uma outra parcela. Então, assim, já é um tempinho bom que a gente tem aí para discutir isso. Tá. Pelo que eu estou entendendo, né, nessa fala aqui, a gente vê como é que é isso, 15 dias aqui, vai passando lá, provavelmente, para a realização desse feijão, por esse edital, não tem, provavelmente não vai ter como nem participar de edital, porque é questão de tempo e tudo, a gente sabe mais ou menos como é que funciona isso. Eu quero saber o seguinte, a Funalfa, nesse caso, o Feijão do Ogum conseguir algum outro recurso, emenda parlamentar, alguma coisa nesse sentido,
se a Funalfa tem como gerir isso. O que o senhor chama de gerir, seu João? Não, por exemplo, eu falei anteriormente que a gente conseguiu, há um tempo atrás, organizar o feijão através de uma emenda do vereador Castelar. Deixa eu te dar uma má notícia. Emendas parlamentares todas deste ano foram destinadas à saúde. Tinham algumas já até destinadas à cultura, que os vereadores tiveram que retirar e destinaram todas à saúde. Para esse ano, o senhor não vai conseguir. Desculpa, estou te dando má notícia. Perdão. Mas isso para vereador, mas para deputado, alguma coisa assim. Aí não somos nós que pagamos. A gente paga o vereador porque eles usam o dinheiro da prefeitura. Eu sei. Não, eu sei disso. Estou falando se existe essa possibilidade e quando eu falo em gerir, é como foi feito o vereador. Destinou a emenda, nós apresentamos a instituição, a Funalfa repassou para essa instituição, nós pagamos, nós prestamos conta após a realização. Eu quero saber o seguinte, se esse mecanismo continua idêntico, independente dessa informação que você me passou. Camille, você consegue explicar isso melhor? Consigo sim. No caso da emenda municipal, a gente consegue fazer dessa forma quando é repassada para a Funalfa, em alguns casos, mas a emenda federal não. A emenda federal a gente não pode fazer isso porque seria considerado uma triangulação. O que a gente poderia fazer, triangulação é quando a gente recebe um dinheiro para repassar por outra pessoa. Então, assim, a gente não executa nada ali, a gente só tem a função de receber o dinheiro e repassar. Isso a gente não pode fazer, né? Por uma questão legal. Agora, o que poderia ser feito é uma emenda com uma finalidade voltada para isso, ser repassada para a Funalfa abrir um edital, e aí a gente dependeria também do mesmo instrumento edital, para que todos aqueles contemplados por aquele objetivo do edital pudessem mandar seus projetos, suas ideias, e aí ser avaliada de forma justa, todos comparados, né? Destinar diretamente para uma associação já pré-definida, a gente não teria como fazer. Nem o deputado, a deputada não poderiam fazer isso? Aí eles poderiam, mas aí sem passar para a Funalfa. Aí seria diretamente, e aí tem que ver a formação jurídica dessa associação, né? Como que ela é, para ver se ela está incluída naqueles que podem receber através da plataforma Mais Brasil, que é a plataforma que gerencia, é o sistema, né? Que gerencia esse repasse de emendas, questão de prestação de contas, tudo isso, abertura de conta bancária. E aí teria que ver, eu não sei de cabeça quais são e quais não são. Se depois o senhor quiser me mandar de alguma forma isso por e-mail, ou através lá do departamento de acesso, eu posso verificar para o senhor se é o caso da que o senhor representa. Beleza. Obrigado. Por nada. Nada. Eu anotei aqui ainda, o Bruno perguntou a questão do presencial, como faria, né? Mas eu acho que essa questão já está um pouco também gasta, né? A atividade presencial nesse momento não tem condição e a contrapartida ela acontece depois da retomada das atividades, e aí ela sim pode ser presencial. Agora, se for entrar num edital, aí o edital vai ter lá as suas regras específicas, inclusive de prazo de realização, e aí você vai poder ver, não é uma informação que a gente tem como te dar agora, Bruno, vai ver no edital se é possível realizar ao vivo, presencial, ou se, sei lá, vai ser uma oficina já foi resolvido. Tá bom, beleza. E a última pergunta que eu anotei foi a da Maria Inês, que a gente também já falou um pouquinho, né? Como a Folia de Reis entraria na questão da manutenção. Até onde eu estou entendendo, mas claro, existem as especificidades, talvez alguma folia, alguma charola, tenha aí uma sede própria, tenha um custo fixo e tenha condição de comprovar esse custo fixo. Isso é muito importante, já que o recurso, no caso do inciso 2, existe uma prestação de contas. Então, a gente não simplesmente repassa. A gente repassa a partir de um planejamento
né? Vou gasto R$700 de aluguel, gasto R$200 de água, gasto R$70 de luz, e aí depois da pessoa utilizar esse recurso, de acordo com aquilo que ela apresentou, ela retorna para a gente. Então, se não tiver esse custo fixo, eu acho que não tem condição. E aí é o caso da gente estar pensando mais uma vez no inciso 3. Bom, as perguntas que tínhamos anotadas aqui, vi agora que ela mandou, a própria Maria Inês, no chat. A finalidade da lei não seria também fomentar a cultura, ampliar a ideia de manutenção para fomento? Acho que também é isso, basicamente, né? No inciso 3 a gente fomenta, no inciso 2 a gente mantém, no inciso 1 a gente salva, talvez seja a melhor palavra. A gente estava programando a reunião para se encerrar às 17 horas, então temos mais 9 minutos, caso alguém ainda tenha alguma pergunta, algum comentário, alguma dica, alguma ideia a dar para a gente, especialmente relacionada ao inciso 2, estamos abertos aqui para poder conversar e ouvi-los. E se não tivermos também, a gente pode encerrar sem problema. Vamos encerrando, então. Agradecer a presença de vocês, todas e todos. Lembrar, essa reunião está sendo gravada e será publicada no YouTube da Funalfa. A gente vai divulgar através das nossas redes sociais, provável que talvez através da imprensa também, para que outras pessoas possam ter acesso ao conteúdo aqui discutido. Convidá-los para a reunião das 19 horas. A temática das 19 horas será, especificamente, micro e pequenas empresas de diversão e produção de espetáculos, produtoras de eventos e espaços de apresentação artística. Vocês podem participar, estão convidados. O pessoal da TVT Rádio eu sei que vai estar, e está em todos. E ajudem a gente a divulgar também, se puderem ainda nessas horinhas que restam. É muito importante a gente ter uma participação ampla, muitas opiniões. Vocês podem chegar meia hora depois, tá, TVT Rara? Porque vai aquele inicinho ali. Vão dispensados. Pode chegar às 7h30 que tá valendo. A gente já decorou tudo, as cláusulas todas. Se quiser, a gente pode apresentar da próxima vez. Tá bom, obrigado. Uma coisa que a Funalfa, sempre quando tem editais e tal, vocês fazem um plantão para ajudar as pessoas que têm mais dificuldade, certo? Certo. Vocês podiam ver se conseguiriam fazer a mesma coisa, porque eu fico pensando principalmente para o pessoal da Folia de Reis, às vezes o pessoal, não sei se eles estão acostumados a fazer. Se vocês puderem fazer, eu acho que seria muito legal. Giovana, quer falar disso especificamente? Estamos aqui num plantão. Esse plantão que a gente está fazendo aqui agora, que a gente tem feito desde o dia 31 de maio, né, quando foi lançado, foi para os cadastros. Agora foi o municipal, agora o estadual, mas também para os editais vamos fazer. A gente está aqui todo dia de segunda a sexta, de 2 às 6. Quando o Fomento lançar os editais também, a gente já ajuda nessa parte de auxílio mesmo de quem não tem condição de fazer, né? Tá joia. Tá bom. Obrigado, Lembrando que nesse caso, nesse momento que a gente está passando agora, a gente tem substituído também as oficinas que a gente fazia de forma presencial por oficinas online, através do Cultura Conecta mesmo, que é essa reunião que está acontecendo aqui hoje. Então, a gente fez, apesar de a gente não ter lançado nenhum edital nesse momento, a gente fez para o edital do Estado e pretendemos fazer para os nossos também, para a lei, para explicar a resolução. A gente vai trazer isso também de forma que possa contemplar todo mundo em horários diferentes, provavelmente final de semana, para que todos possam participar, tirar dúvidas. Beleza? Bom, é isso, obrigada, gente, pela participação. Obrigado, boa tarde para vocês. Até logo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.